Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Vamos aos principais destaques da paraxá que será estudada nesse Shabat. Paraxá de Noa. Deus instrui Noa, o único homem justo no mundo devastado pela violência e corrupção, a construir uma grande teivá, uma arca de madeira coberta por dentro e por fora com piche. Um grande dilúvio, diz Deus, varrerá toda a vida da face da terra. Mas a arca vai flutuar sobre a água, abrigando Noa, sua família e 2 membros, macho e fêmea, de cada espécie animal. Dos cachos eram 7 pares. A chuva cai durante 40 dias e noites, e as águas irrompem por mais de 150 dias antes de se acalmarem e começarem a baixar. A arca chega ao monte Ararat, e da sua janela Noa reenvia um corvo, então pombas, para verem se as águas baixaram da face da terra. Quando o solo seca completamente, exatamente um ano solar, 365 dias após o início do dilúvio, Deus então ordena Noa a sair da Teivar e povoar novamente a terra. Exato. Noa, ele constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus. Deus promete nunca mais destruir toda a humanidade por causa dos seus atos e coloca o arco-íris como uma testemunha de seu novo pacto com o homem. Deus também ordena a Noa sobre a santidade da vida. O assassinato é considerado uma ofensa capital e, embora o homem tenha permissão de comer carne, é proibido de comer carne de um animal vivo e de ingerir sangue. Noa planta uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se, tirando suas roupas. 2 dos seus filhos, 2 dos filhos de Noa, Shem e Jafet, são abençoados por cobrirem a nudez do pai, enquanto seu terceiro filho, Ham, é punido por tirar vantagem de sua degradação. Os descendentes de Noa permanecem como um único povo, com um só idioma e cultura por 10 gerações. Então, eles desafiam o Criador construindo uma grande torre para simbolizar a sua própria invencibilidade. Deus confunde sua linguagem para que um não compreenda a língua do outro, fazendo com que abandonem o seu projeto e se dispersem pela face da terra, separando-se em 70 nações. A paraxá Noa conclui com uma cronologia das 10 gerações de Noa a Abram, mais tarde Abraham. A jornada de Abraham do local do seu nascimento de Ur dos Caldeus para Harã, caminho da terra de Canaã. Você vê que paraxá é interessante. O Eterno ali, isso aí é uma mensagem para muitas pessoas hoje. É por isso que eu digo, Torá é a coisa que mais atual existe, é Torá. Hoje muitas pessoas acreditam que para que haja a salvação, para que haja o novo Messias, seria necessário que houvesse a total destruição de tudo. Ali, naquele momento, o Eterno diz que, olha, nunca mais eu vou destruir a humanidade. Nunca mais eu vou fazer isso. Olha só, as pessoas não entendem, leem, mas não entendem. O cara vê aquilo, mas não sabe o que é. Eu acho uma coisa assim de um nível de falta de compreensão. O que é a falta de compreensão? É a falta do estudo. A pessoa que não leu, que não estudou, que não entendeu. Ou então aquele que leu e não entendeu. Ou então aquele que leu e entendeu uma coisa totalmente oposta daquilo que foi dito. É interessante. Para Paraxá de Noa, ela acontece, Noa, ele está já há 10 gerações, está há 10 gerações de Adão. Gerações, então, há 10 gerações, a civilização já havia se corrompido. Ponto Deus trazer o dilúvio como uma forma de um recomeço, não é isso, Zay? Exatamente. Uma tentativa de recomeçar do zero, né? Reescrever tudo a partir do zero. Vamos limpar, vamos rasgar esse caderno e fazer um outro caderno. Vamos reescrever tudo aquilo e dessa maneira vamos tentar fazer
que as pessoas ajam diferente. Mas o ser humano, ele é o mesmo ser humano. E por isso o Eterno, tendo essa percepção de que ele deve conviver com o ser humano, porque o ser humano é que criou, através do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, o próprio ser humano, ele passou a ter o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, se permitir fazer o bem ou o mal. Ocorre que nessa época o ser humano estava fazendo muito mal e isso veio a provocar a ira do Eterno que o destruiu. Mas depois dessa destruição, talvez ele deve ter pensado de uma forma assim, mais condescendente. E falou, realmente esse é o povo. Então eu vou tentar fazer com que essas pessoas sejam melhores. Através de quê? Através de, no futuro, receberem a lei. Através disso. Exato. Então, 10 gerações, nós tivemos aí na última narrativa, né? E nasce Enoque, né, Zé? Quando diz assim, Enoque voltou, e Enoque caminhou com Deus. Era bom. Então, Zait, quando nós falamos alguém caminhou com Deus, nós deveríamos perguntar, para encontrá-lo, onde Deus caminha? Aonde encontrá-lo? Onde você procuraria, Zait? Do meu lado. Então, nós precisaríamos entender com o que Deus se ocupa. É difícil, né? O que Deus se ocupa diariamente? Com o que nós nos ocupamos, né? Nós falávamos na última semana e fomos feitos com a proposta de sermos semelhantes a Ele. Né? Então Deus se ocupa com o Hesed, quando Ele julga dando oportunidade ao homem de recomeçar, de fazer techuvá, mas diariamente está analisando a maldade do homem, também cuidando dos enfermos, realizando o casamento, muitas outras coisas, né? Hashem faz. E quando alguém fala assim, Enoque caminhou com Deus, o que Enoque sabia onde Deus estava? O que ele deveria estar fazendo? Estava se ocupando exatamente destas coisas. Com o senso de justiça, com os atributos divinos, fazendo de tzedakah, cuidando dos pobres, cuidando dos doentes, cuidando bem do estrangeiro, do viajante. Então são pessoas que têm preocupações com o próximo. E muito bem afirmam os nossos sábios que é o lugar onde se encontra Deus. Alguém me perguntou nos portões de Roma de que Mashiach estaria ali. E alguém ficou ali procurando por Mashiach. E se frustrou. Então, no outro dia, ele soube de que aonde estava Mashiach? Estava cuidando exatamente das pessoas que precisavam. Isso está no Talmud, na tradição oral, que das metáforas, Zait, de onde encontramos Deus, de que forma imitá-lo, de que forma fazer. As gerações que se passou até chegar a Noa, ela se distanciou muito dessa essência divina. É verdade. Então essa corrupção trouxe um juízo sobre aquele comportamento, sobre aquela sociedade, sobre aquele padrão de convívio, para estabelecer uma nova ordem, um recomeço. E Noa, ele aparece como aquele de quem Deus viu como justo em toda a sua geração. Só ser destacado numa geração, com princípios, com a ética, com a moralidade, com o temor, com a honestidade. Então, é tirado dessa pessoa uma oportunidade de recomeço. Nós temos as condições, podemos reunir em nós as condições de dar a oportunidade. Por que nós rezamos por aquele que pedimos aquele que pode dar liberdade ao prisioneiro? Quem que é o prisioneiro? O que é o prisioneiro? Por que ele foi preso? Então, dá vista aos cegos,
E Noah, ele surge com esse destaque daquela geração, por meio de quem Deus traz a salvação, eu digo, do caráter, da ética, de um recomeço onde o homem poderia novamente encontrar Deus. Quando nós destacamos aqui de Enoque, e este justo, lá diz assim, e novamente voltou-se a invocar-se a Deus. Por que invocar-se a Deus? Por que invocar a Deus? Por que caminhar com Deus? Porque nós tendemos a nos distanciarmos. Então o homem tem um nível de elevação de que ou se ele não tiver controle de seus instintos, né, ele faz tudo o que deseja. Alguém falou para um jovem, um filósofo falou para o jovem, um psicólogo falou para o jovem, falou, seja você sempre. Seja você sempre. Não, seja você mesmo, né? Então ele foi conversar com o rabino falou, não. Ele aprendeu do rabino, de que o mestre, de que nós não podemos ser nós mesmos. Nós precisamos moldar os nossos instintos. Nós temos uma disposição, uma inclinação que nos afasta da nossa natureza. Então, se você sentiu inveja, se você sentiu raiva, isso não é da sua natureza. Você precisa dominar isso. Então, se você for você mesmo, você estará muito provavelmente no nível de um animal. Perfeito. Você precisa ser melhor do que você mesmo sempre, todos os dias. Precisamos dominar a raiva, precisamos dominar a inveja, precisamos dominar a preguiça, precisamos dominar o que, Zaid? Olha, isso que você falou, isso tem uma importância muito grande. Nós não podemos ser nós mesmos. O que nós temos que ser, nós temos a obrigação de sermos, donos de nós mesmos. Nós temos que ter o domínio sobre nós mesmos. Nós temos que ter aquela capacidade de nos moldarmos através de um modelo. Que modelo é esse? A Torá é modelo. O comportamento dos nossos profetas, a nossa Bíblia judaica. Ali, todo esse comportamento está escrito ali, nos Salmos, enfim. O que nós temos que ser? Donos de nós mesmos. Quem é o dono dele mesmo? É aquela pessoa que tem o domínio, o controle. Quem é o dono da fazenda? É aquela pessoa que tem o domínio sobre a fazenda, sobre os bois, sobre a plantação. Esse é o dono da fazenda. Nós, a partir do momento que nós tomamos posse de nós mesmos. A nossa consciência nos leva a ter o comportamento adequado, a ter um comportamento moldado, parametrizado dentro dos limites da lei. Essa é a nossa missão, sermos donos de nós mesmos, sermos nós aqueles que vão nos conduzir aos parâmetros determinados pelo Eterno. Não sou eu, não é você que determinou isso, não. Foi Ele que determinou. Olha, eu amo você. Ele deve ter falado assim, não sei como. Mas, enfim, é alguma coisa próxima disso. Eu amo você. Ser humano, eu te amo. Então, eu vou determinar aquelas coisas que você deve fazer para você ficar bem. Para você ficar bem. O Eterno, ele já está bem, ele sempre foi bem, ele sempre foi tudo. Nós é que precisamos disso. Esses parâmetros, eles não foram dados ao Eterno. O Eterno é que doou para nós esses parâmetros. Nós é que vamos nos dar bem, tomando conta de nós mesmos, sendo nosso proprietário, sendo nosso dono, sendo aquele que nós nos controlamos, que nós nos parametrizamos com aquilo que o Eterno determinou, que nós deveremos nos parametrizar para nos darmos bem. Esse é o ponto. Então, sempre precisamos ser melhor do que nós mesmos, todos os dias. Isso. Porque, do contrário, Deus teria dito a Caim, no momento do seu diálogo, falou, olha, você pode superar. Por que caiu o teu semblante? Então, o desafio foi, seja melhor do que você mesmo, domine a tua raiva, domine a tua inveja, né? A techuvá está à sua disposição, que o pecado está à porta, cara. Você precisa dominá-lo. Então, a geração Noah, ela está muito mais próxima do instinto do animal do que em relação a Deus. Ele já não tem mais domínio
a violência, a corrupção. Então, não existe o senso de que houve, até que houve em Caim depois do homicídio, mesmo que tardio, ele teve aquela preocupação, certamente seria perseguido pela morte do meu irmão. Aquele senso de culpa, aquele senso de ser perseguido pela lei do retorno. Então, o que é esse instinto? Quando nós realizamos uma ação, de que sentimos culpados, de que sentimos envergonhados, de que sentimos menor. Então, isso é um senso da natureza e está nos desafiando a sermos melhores, a superar aquela situação. Adão e Eva eles não sabiam que estavam nus antes, porque os seus órgãos genitais era tão comum quanto a mão, como o rosto que está exposto. Mas de repente, os animais não usam roupas. Mas de repente eles sabiam, descobriram que estavam nus. E o que eles fizeram? Eles fizeram vestes, de folhas e de repente descobriram que estavam nus. Olha a diferença entre os animais e nós. Deus vai dar a ele uma vestimenta que vai cobri-lo melhor. Então, Noa, ele vai ser um destaque. Por que Enoque e Noa, eles conseguem se destacar? E viu Deus que Noa era justo em toda a sua geração. Porque é alguém que não cede necessariamente aos seus instintos. Ele tem domínio sobre os seus instintos. A Torá diz o seguinte: quem que é rico? Aquele que é satisfeito com o que tem. Quem que é o forte? Aquele que domina suas paixões, domina os seus instintos. Então, nesse domínio, com o suporte do Torá, um parâmetro do Torá, que nós conseguimos nos elevar em relação ao animal. De que forma nos elevamos? Com os atributos divinos, com todo dia se superando a si mesmo, Zé? Exatamente. Dominando a preguiça. Sendo dono de você mesmo. Dominando a preguiça, a ira, a inveja, a raiva, o medo. Exato. E a timidez. Vamos assim que se enriquece. Adotando os atributos divinos e criando, pessoal. Fazendo as coisas, tornando o ambiente em nossa volta melhor cada dia. Temos que deixar as coisas melhores do que a maneira como nós recebemos. Essa é a nossa função. É melhoria, é desenvolvimento, é crescimento, é enriquecimento, tanto na nossa ética, no nosso moral, quanto no conforto de nossa família, como na dignidade. Nós sempre temos que melhorar e desenvolver e crescermos. O reset, ele vem na proporção, Deus dá àquela geração, Zé, a oportunidade de techuvá. Então veja, uma das qualidades de Noa é a serenidade. Serenidade não é que ele era devagar, mas ele era sereno, ele tinha controle sobre suas decisões. E isso não está associado com a pessoa que está ali sempre de boa, não. Pelo contrário, ele se empenhou no serviço de 120 anos, na construção de uma arca, e depois teve que preparar todo um armazém para 12 meses, para manter toda uma população de animais e de humanos ser preservados ali. Então, isso denota de que Noa, ele tinha uma serenidade e as pessoas estavam sendo preparadas o julgamento de seus atos diante do anúncio de um dilúvio, né, Zé? Foi todo um tempo que foi dado à humanidade para o retorno. Foi dado muito tempo. Enquanto ele construía essa arca, a humanidade teve a chance de retornar, teve a chance de ficar bem novamente com o Eterno, mas não aproveitou esse tempo. Então, o Eterno fala, então tudo bem, paciência. Eu vou fazer cumprir a minha vontade, como ele sempre faz. Isso aí não é novidade nenhuma. O Eterno sempre faz cumprir a sua vontade, tudo aquilo que ocorre conosco, com a humanidade, é o permitido ou determinado que aconteça pelo próprio Eterno. Não somos nós não temos controle sobre destino, nada disso. Nós somos
guiados, levados como um rio é conduzido. Pessoal, ainda temos que considerar mais sobre o dilúvio e o destaque de Noar, também sobre depois sobre a geração que já existe uma introdução nessa paraxá de Abram, e também sobre a construção da torre, que também é comentado nessa paraxá. Isso e muitas outras coisas que deverá ser comentado pelo mais competente Minyan. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Esse programa também é transmitido pela Rádio Sefaradita Judaica Portuguesa, direto de Belmonte, em Portugal. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Shalom! Shalom! Shabbat